é o nome? Porque Lutero escreveu em latim, tá certo? Qual é o nome das 97 teses em latim? Olha aí. Disputatio contra Scholasticam Theologiam. Aí, e o nome das 95 teses em latim? Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Note que as tantas 97 como as 95 teses, elas são disputas. Elas estão acontecendo num contexto de debate de argumento e que obedecem a uma tradição, a tradição das disputas. Como que era essa tradição, gente? Ou seja, você pode pensar assim, bom, alguém faz uma pergunta e eu saio falando que nem um doido, como a gente faz hoje, né? Termina a palestra, aí o aluno faz uma pergunta, o professor sai que nem doido respondendo a pergunta, né? Isso. E ele pode puxar, ele tem a maneira, cada um tem a sua maneira de colocar as questões e de responder as questões, e ele pode puxar de onde ele quiser. No entanto, a Disputatio tinha uma regra. E se alguém fizesse uma pergunta, o mestre teria que responder seguindo os padrões da resposta. Não era qualquer resposta. Mas não só isso. Não podia ser qualquer pergunta. Então alguém fala assim, pô, pode perguntar qualquer coisa? A gente fica desesperado, né? Termina a palestra e abre para a sessão de perguntas. A gente fica empolvorosa, porque pode vir cada pergunta. Não é? Pode vir desde aquelas perguntas que você fala assim, uau! Mas aquelas que falam, uau! Não é? Mas, na faculdade de teologia, eles ensinavam os alunos a fazerem perguntas. Então, era coisa mais ou menos assim. Se alguém fizesse uma pergunta enviesada, falasse assim, olha, volta para a faculdade de artes, porque você não sabe nem fazer uma pergunta direito. Então, aprende a fazer uma pergunta primeiro, uma pergunta decente, antes de você entrar aqui, porque você não está preparado para estar nesse ambiente. Porque para estar nesse ambiente, opa, já estou ganhando, no final não vou ter pergunta. Então, se você não sabe fazer pergunta, meu filho, então, volta lá para a faculdade de artes, porque era lá que você tinha que ter aprendido a fazer pergunta. O que é fazer uma pergunta para eles? Pergunta para eles não são perguntas informativas, perguntas sobre o que o senhor acha, o que o senhor pensa, não tem nada a ver. A pergunta dele é o seguinte, a pergunta tinha que ser chamada, aquilo que eu chamo de questão dialética. Tem uma pergunta válida, é uma pergunta que pode ter um sim ou não como resposta. Por exemplo, Deus existe? É uma pergunta dialética? Sim, por quê? Pode ter essas duas respostas, não pode? Tanto sim, como não. E aí vai ter aqueles que defendem o sim, e vai ter aqueles que defendem o não. O nome disso é disputa. Uma questão disputada é uma questão que vem acompanhada de uma pergunta que sempre vai oferecer dois lados. Um lado que vai defender o sim e o lado que vai defender o não. Isso é importante porque numa disputa tem o sim e tem o não, tá certo? Mas a gente crê que existe verdade, não tem? Se existe verdade, uma das duas é verdadeira e a outra é falsa. Qual que é a verdadeira? O não ou o sim dessa questão? Então, é aí que você vai ter que sempre, numa disputatio, perceber essa discussão. Agora, por exemplo, se Deus não existisse, o que o senhor faria, professor? Ele falou assim, volta agora para a faculdade de artes, infeliz, porque você não fez o dever de casa. Você não aprendeu nem a fazer uma pergunta direito. Essa pergunta não dá para dizer nem sim, nem não. A pergunta correta é aquela que você faz. E só admite duas respostas, ou sim ou não. Por que isso é importante? Porque quando você diz não, o que vem em seguida? Por quê? Se você diz sim, por quê? Então quem diz o não tem que sustentar o não. Quem diz o sim tem que sustentar o sim. Por isso que essa é a nossa crise universitária, né? Nós que vivemos na Idade das Luzes, né? Então a gente precisa aprender com a treva um pouquinho. Olha o que a idade aqui está ensinando para a gente. Veja como a gente sofre para fazer um TCC. O sofrimento começa no TCC, gente.
Aí o cara não aprende a fazer a pergunta para o TCC, aí não consegue também fazer a pergunta no mestrado e nem no doutorado. Porque a vida dele inteira, acadêmica, na universidade, só vai se sustentar se ele souber fazer bem a pergunta. E o orientador vai ficar no pé dele. Isso aqui não é um problema, filhinho. Você tem que descobrir o problema. Ele fala assim, professor, eu estou bem, eu fui ao médico essa semana. Não, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da pergunta. Você não tem uma pergunta. Você não tem um problema. Então, toda a energia do professor, do orientador com o aluno, hoje é para ensinar ele a fazer uma pergunta coerente. E é tão interessante que, às vezes, uma tese, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, não é a solução de um problema, mas simplesmente a exposição de uma pergunta. Um problema que foi feito de uma tal maneira, que fala, poxa vida, eu não tenho uma solução para isso, mas olha esse problema, isso é um problema. Isso é relevante, a gente não pensou nisso. Então, é interessante que essa ideia de como a gente funciona, em primeiro lugar, fazendo questões dialéticas, questões que permitam sim ou não e que, portanto, permitam um desdobramento da reflexão. Então, esse é o primeiro passo. Aí, suponhamos que o sujeito faz a pergunta numa quod libertatis que seja uma pergunta dialética. Por exemplo, o intelecto pode conhecer a essência de Deus no estado da vida presente? Uma pergunta comum nessa época. O intelecto, a mente humana, pode conhecer Deus, ou a essência de Deus, no estado da vida presente, ou seja, unido ao corpo? A gente pode conhecer Deus? A essência dele? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Como que começava ele começava a responder as perguntas? Note, preste atenção como que o mestre em teologia ele precisa fazer todo esse percurso de estudar filosofia, Bíblia e estudar as sentenças de Pedro Lombardo, porque ali ele vai ter toda a estrutura da tradição, da história da igreja, de pensadores, e tudo isso aqui tem que estar na cabeça dele, porque numa quod libertal, ele não pode simplesmente olhar, deixa eu ir na minha estante aqui, deixa eu ver o que Agostinho está falando. Não, tem que estar tudo aqui, ó. Por quê? Uma pessoa na plateia fez essa pergunta. Olha só, é possível o intelecto humano conhecer a essência de Deus hoje, no estado da vida presente? Ele tem que responder, não tem? Como que ele vai começar respondendo? Apresentando aquilo que não é a opinião dele. Então, por exemplo, suponhamos que estamos participando de uma quod libertal e é Tomás de Aquino que está em mira. Ele é o mestre. Aí um de seus alunos pergunta, professor, mestre, não é? É possível o intelecto, a mente humana, conhecer a essência de Deus hoje, no estado da vida presente? A primeira atitude de Tomás seria não apresentar a opinião dele, ele apresentaria as objeções. Então, como Tomás, ele não acredita que a gente pode conhecer a essência de Deus hoje, ele começaria dizendo e trabalhando exatamente aqueles que acreditam que é possível ter um conhecimento da essência de Deus hoje. Então ele começaria, olha, segundo fulano de tal, segundo Agostinho, segundo Damasceno, segundo Orígenes, e aí ele ia falando um por um, mostrando e elencando vários argumentos que seriam a favor do conhecimento da essência de Deus no estado da vida presente. Então imagina que ele tem que puxar aqui tudo da memória, todos eles que ele tem em mente, todos os argumentos. Acabou. Apresentou todas as objeções, os argumentos contrários. Aí ele vai apresentar a posição dele? Ainda não. Ele vai apresentar agora uma série de autoridades, e aí vale Bíblia, vale filósofo, vale teólogo, em toda a tradição, e tudo que ele tem, que vai dizer que não é possível conhecer a essência de Deus no estado da vida presente. Então ele apresenta primeiro os vários argumentos que concordam e os vários argumentos que não concordam, mas só que tem que ser autoridade. Depois de feito esse exercício, ele vai dar a opinião dele, que é a chamada posição, a sua resposta à questão.
Nessa resposta, ele diz, obviamente, ele se pauta em toda essa autoridade, mas construindo aquilo que vai ser o seu próprio argumento. Então aí é o momento em que ele apresenta o seu argumento. Terminado, depois, aí você pensa, poxa, então acabou, ele deu a resposta, porque agora a gente poderia dizer, puxa, essa é a forma do Tomás pensar essa questão. Não. Ele só pode terminar a resposta voltando agora para cada uma daquelas objeções que ele apresentou honestamente. Olha disso. Fulano disse isso, fulano disse isso, fulano disse isso. E agora, no final, depois de apresentar os contrários e apresentar a resposta dele, ele tem que refutar um por um. E mostrar por que essa está errada, essa está errada, essa está errada e essa está errada. Ufa! Aí ele respondeu a pergunta. Ele disse, próxima. Gente, vocês estão rindo? 97 teses, são 97 perguntinhas. Que o Luterinho teve que fazer um exercício mais ou menos assim. A gente está mesmo na idade das luzes. Muito complicado, não é? Exige muito estudo, exige muita dedicação. Então, note que a formação do teólogo medieval é uma formação muito sólida, muito bem preparada.